Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Por que nós não podemos receber a palavra de Deus como servos espirituais, ou seja, aqueles que já receberam o Espírito Santo de Deus? Porque os nossos atos de inveja, de contenda e de dissensões, ou seja, de opiniões contrárias à única palavra de Deus, provam para o mundo que estamos fazendo a vontade de homens, ou seja, andando conforme a vontade humana e não conforme a vontade de Deus. Provam que ainda não recebemos o Espírito Santo de Deus, que ainda não somos espirituais, que ainda somos carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Por que dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, eu sou da religião A, da religião B, do ministro A, do bispo C, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Porque somente uma pessoa carnal, ou seja, que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, não compreende espiritualmente as obras de um Deus que é Espírito Santo. Ele acha que as obras dos homens e as suas religiões são as obras de Deus. Os carnais, ou seja, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, veem as pessoas, as religiões, os objetos religiosos como meio para se crer em Deus. Eles não sabem e nem compreendem que Deus escolhe os seus ministros segundo o seu Espírito Santo, que a obra é de Deus e não de homens e de religiões, e muito menos dos seus objetos religiosos. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, gente. Os carnais, ou seja, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, não compreendem que os ministros de Deus não são coisa alguma. Eles não podem fazer nada em nome de Deus se Deus não o fizer neles, em seus corpos, através do Espírito Santo. Pois é Deus quem edifica, gente, quem dá o poder, o seu Espírito Santo, para que as pessoas cresçam e deixem de ser carnais e passem a ser espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Os carnais, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, não sabem que o próprio Filho de Deus confessou que nem ele era capaz de fazer alguma coisa se Deus Espírito Santo não viesse em espírito fazer no seu corpo. João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho Jesus Cristo por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se o não vir fazer o Pai, Deus. Porque tudo quanto ele faz, Deus, o Filho, o faz igualmente. Os carnais, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, não compreendem que todos os ministros de Deus pertencem a um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Que eles são diferentes membros com diferentes trabalhos, mas executam não a sua própria vontade, mas a vontade de Cristo, a cabeça do corpo, o qual pertencemos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um só, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós todos somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus e edifício, templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Assim pergunta Deus para nós, espirituais e carnais: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Os carnais, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, respondem a Deus da seguinte maneira, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura eles não são carnais, respondendo assim? Eu sou da religião A, eu sou da religião B, da doutrina do apóstolo A, do ministério do bispo C. Esses acham que são sábios neste mundo material. Eles enganam a si mesmos e são enganados pelo diabo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo, porque se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo material, tem que se fazer louco para ser sábio diante de Deus. Os carnais, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, se julgam sábios aos seus próprios olhos neste mundo material. Eles são loucos, eles desprezam a verdadeira sabedoria da pessoa de Deus. Eles são apanhados, condenados na sua própria sabedoria, pois Deus é o único que tem o poder de sondar os corações dos homens que se acham sábios. Mas na verdade, eles são vãos, eles não têm nenhum valor para Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus, pois está escrito: Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez diz: o Senhor Deus conhece os pensamentos dos sábios deste mundo material, que são vãos, não tem valor nenhum para Deus. Mas já os irmãos em Cristo Jesus, os quais já receberam o Espírito Santo de Deus Pai, respondem a Deus como a espirituais. Sabem que somente têm a paz com Deus se buscarem a santificação de seus corpos, deixando todo o pecado. Que somente verão a presença de Deus em seus corpos através do Espírito Santo se forem santos como o vosso Pai Celestial é. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Jesus te ama. Se nós somos espirituais, Ele fala diretamente conosco através do seu Espírito Santo, para que possamos fazer a sua vontade. Por isso que buscamos a santificação de nossos corpos e temos paz com Deus. Mas se nós somos carnais, nós buscamos fazer a vontade dos homens através de uma religião.
E exatamente por isso que existe a inveja, a contenda, a dissensão, ou seja, opiniões contrárias a uma única palavra de Deus em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como se fossem meninos em Cristo. Porque com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Amém? Denis Miguel.